Você já parou para pensar no que é preciso para fugir de uma prisão projetada para ser inescapável? Muros altíssimos, arame farpado por todos os lados, guardas armados. Parece impossível, né? O tipo de cenas que você só vê em filmes. Mas sabe de uma coisa? Algumas pessoas desafiam todas as probabilidades. Elas conseguem escapar de maneiras que te deixam de cabelo em pé. Estamos falando de verdadeiros mestres da fuga e de fatos verídicos. Então, preparem-se, porque vamos mergulhar em algumas das fugas de prisão mais inacreditáveis da história. Você vai se surpreender com a fuga de detentos de um presídio de segurança máxima no Brasil. O primeiro da história, então fique até o final. Alcatraz, conhecida como A Rocha. Este lugar era o confinamento definitivo. Construída em uma ilha no meio da Baía de São Francisco, foi projetada para abrigar os criminosos mais perigosos. Presos no meio da água gelada, cercados por tubarões. A água era tão fria e as correntes tão fortes que mesmo que você conseguisse sair da sua cela, as chances de sobreviver eram mínimas. Mas em 1962, 3 detentos, Frank Morris, John Anglin e Clarence Anglin, muito inteligentes, engenhosos e determinados, tinham um plano e estavam dispostos a arriscar tudo. Eles usaram colheres e pedaços de metais para cavar e abrir caminho nas paredes, cabeças falsas esculpidas em sabonete e papel higiênico e cabelo humano. Utilizaram capas de chuva velhas para fazer uma jangada improvisada. Era um plano muito arriscado, mas a única esperança. Eles colocaram essas cabeças falsas em suas camas para enganar os guardas durante as rondas noturnas. Na noite da fuga, eles escaparam por esses dutos de ventilação que eles abriram com ferramentas improvisadas. Eles passaram meses alargando os dutos, aos poucos, para que pudessem passar. Eles chegaram à água, pegaram sua jangada improvisada e sumiram. Eles remaram na escuridão, esperando contra todas as probabilidades que seu plano funcionasse. Na manhã seguinte, quando os guardas fizeram suas rondas, encontraram as cabeças falsas nas camas e perceberam o que havia acontecido. Foi um momento de choque e descrença. Até hoje, o mistério permanece. Teriam eles conseguido sobreviver às águas traiçoeiras ou perecido em busca da liberdade? Há registros que sugerem que eles podem ter fugido para a América do Sul e vivido anos escondidos. O que você acha? Comente aqui embaixo. Agora vamos conhecer o El Chapo. É como um vilão de James Bond da vida real. Imagine um homem que não apenas construiu um império do crime, mas também conseguiu ser mais esperto que algumas das instituições mais seguras do mundo. Seu nome verdadeiro é Joaquim Guzmán, mas todo mundo o conhece como El Chapo, que significa baixinho em espanhol. Ele escapa da prisão não uma, mas 2 vezes. Sua primeira fuga foi em 2001, quando ele conseguiu escapar de uma prisão de segurança máxima, escondendo-se em um carrinho de lavanderia. Liderava o cartel de Sinaloa, uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo. O cartel de Sinaloa é famoso por suas operações de tráfico de drogas, movimentando enormes quantidades de drogas. Então, naturalmente, eles o jogaram na prisão. Mas capturá-lo não foi fácil. Foram necessários anos de trabalho de inteligência e a cooperação de várias agências de segurança para finalmente trazê-lo à justiça. Mas não qualquer prisão, uma prisão de segurança máxima no México. Este lugar foi projetado para ser a prova de fuga, com muros altos, guardas armados e sistemas de vigilância de última geração. Em 2015, ele escapou por um túnel. Mas este não era um túnel qualquer. Era uma maravilha da engenharia, um testemunho do quão longe ele iria para recuperar sua liberdade. Essa coisa tinha mais de 1,5 km de comprimento. Ele começou em uma casa fora dos muros da prisão e terminava bem no chuveiro de sua cela. A precisão era impressionante. Eles tinham luzes, ventilação e até uma motocicleta sobre trilhos para ajudá-lo a sair mais rápido. Esta não foi uma fuga apressada e desesperada. Foi uma operação meticulosamente planejada.
mas eles o pegaram novamente. Em 2016, após uma caçada humana massiva, ele foi recapturado. Desta vez, as autoridades estavam determinadas a não deixá-lo escapar por entre seus dedos novamente. Agora, vamos falar de Redouane Faïd, um gangster francês que estava cumprindo uma sentença de 25 anos por roubo e assassinato. Esse cara era conhecido por ser um mestre dos disfarces e um falastrão. Ele até escreveu um livro sobre sua vida no crime. Mas mesmo com toda a sua esperteza, escapar da prisão parecia impossível. Ou era o que todos pensavam. Em 2018, os cúmplices de Faïd sequestraram um helicóptero. Sim, um helicóptero. Eles pousaram no pátio da prisão, em plena luz do dia, enquanto Faïd se encontrava com seu irmão. Eles usaram bombas de fumaça e esmerilhadeiras para criar uma distração e então o levaram no helicóptero. A fuga demorou menos de 10 minutos. A audácia dessa fuga chocou a todos. Eles encontraram o helicóptero algumas horas depois, mas Faïd havia sumido. Ele havia desaparecido no mundo. Eles eventualmente o pegaram novamente, mas você tem que admitir que esse arriscou a vida pela liberdade. Ele escapou da prisão não uma, mas 2 vezes, usando o helicóptero. Se você está curtindo o vídeo, já deixe seu like, que a próxima fuga vem logo agora. Agora vamos falar do Brasil no ano de 2024. Uma fuga chocou o país e o mundo. 2 presos escaparam do Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Primeira fuga da história dos presídios de segurança máxima. Essa prisão é considerada uma das mais seguras do Brasil, o que torna a fuga ainda mais impressionante e estratégica. Os fugitivos eram Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, também conhecido como Tatu ou Deizinho. Eles planejaram a fuga durante meses. Abriram um buraco de cerca de 18 centímetros atrás de uma luminária, usando estruturas de ferro das próprias celas. Cortaram 2 cercas de arame usando ferramentas de uma obra que ocorria no local. Camuflaram os buracos com uma mistura de sabonete e papel higiênico. A fuga foi a primeira registrada na história do Sistema Penitenciário Federal, criado em 2006. Os fugitivos foram recapturados em abril de 2024, após 50 dias na BR-222, em Marabá, no Pará. A notícia da fuga se espalhou rapidamente, causando pânico na cidade. 2 criminosos perigosos estavam soltos. As autoridades começaram a investigar. Surgiram suspeitas de que os fugitivos tiveram ajuda interna no presídio. A hipótese de corrupção levantou dúvidas sobre a integridade dos funcionários e as falhas no sistema penitenciário. O caso expôs fragilidades graves na segurança dos presídios brasileiros. Essas histórias mostram a criatividade e determinação humana, mesmo em situações extremas e de alta vigilância. Seja em Alcatraz, México, França ou Brasil, cada fuga desafia a lógica e expõe vulnerabilidades dos sistemas prisionais. Qual dessas fugas você achou mais impressionante? E qual delas você achou mais arriscada? Será que os fugitivos de Alcatraz sobreviveram mesmo com os tubarões e a água gelada? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias incríveis. Escolha um desses vídeos para assistir. Até a próxima!